Bom, todo mundo sabe que hoje é o dia da conscientização sobre a ataxia de Friedreich, o Frederick, que é importante a gente se manter junto, ligado, porque depois que passar essa onda do vírus, a esperança é que as pesquisas dêem uma boa arrancada, porque a ciência está avançando muito rápido com o Covid. Então, é bom a gente estar sempre junto, estar sempre conectado, estar sempre ativo, para não deixar a causa morrer. Uhum. O doutor Marcondes vai dar o recado dele, eu não sei exatamente o que ele quer dizer, eu não sei o que é. Ele sabe mais do que nós o que é importante, a mensagem do momento agora. Então, é uma surpresinha que a gente está fazendo para vocês. Tinha 20 pessoas marcadas para participar, mas a gente já sabe como é que é. Uhum. Confirmam, não aparecem, mas... Então, a palavra é sua, doutor Marcondes. Obrigado, Ana Amália. Bom, gente, é prazer poder estar fazendo esse encontro virtual com todo mundo aí, né? Eu acho que essa fase que a gente está passando, ela é bem desafiadora, mas a gente vai passar por ela. Se Deus quiser, não vai demorar muito, não. E eu acho que assim, ó, nós estamos vivendo um momento... Angel, não! Nós estamos vivendo... Pedi para fechar o microfone. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Helena? Não, espera um pouquinho, Marcos, que eu vou... Oi, tá brincando com a minha cachorra. Isso que é bom. Desculpa aí. Tá. Não, tranquilo. Mas assim, o que eu acho que é importante assim, a gente aguentar firme essa fase que a gente está passando, né? Todo mundo se cuidar. E assim, o cuidado em relação assim, à fase da pandemia, que acho que é o primeiro ponto que vale a pena a gente comentar, assim, ó, nada faz supor que o fato de ter ataxia torne grupo de risco especial, coisa desse sentido. Então, os cuidados são os cuidados gerais, né? Isolamento social, a questão da higiene, né? Isso tudo acho que é o cuidado que todo mundo deve ter, né? Então, é seguir isso muito à risca, né? Mas o que eu acho que a gente tem que ter, assim, em mente, e isso é uma coisa que eu estou muito animado, é com isso que a dona Amália trouxe, as perspectivas, né? A gente teve, ano passado, lá no Congresso de Ataxia, né? Quer dizer, a gente tem diversas companhias e diversas drogas aí novas em pesquisa. E o que eu estou mais animado é que, assim, eu acho que a gente está com perspectiva real de conseguir trazer algum desses ensaios clínicos para cá, entendeu? A Janaína, né, e a Dona Maria sabe que a gente tem batalhado por isso, né? O próprio estudo aí recente aí do MOX, a gente, por muito pouco, não conseguiu efetivar isso aqui, mas eu acho que a gente vai ter uma perspectiva real de talvez 2 estudos, fase 2, 3, aí talvez ainda, um deles talvez ainda para esse ano, se a quarentena permitir, entendeu? Então, nós estamos correndo nesse período com a parte, vamos dizer assim, enfim, burocrática, né, que envolve as aprovações, tudo tem que ser aprovado por várias instâncias, a questão, enfim, que exige, tudo isso é muito complicado, mas a gente já está correndo, e eu acho que, se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Acho que nós vamos ter chance de trazer esse tipo de estudo para cá. Porque o ponto que eu acho que fica claro é que a comunidade de ataxia de Friedreich no Brasil tem se organizado, né? Acho que em grande parte o mérito de vocês todos aí, e a gente está se fazendo visível, né? Quer dizer, as grandes companhias que desenvolvem esses remédios sabem que o Brasil tem centros de pesquisa que podem conduzir essas pesquisas, tem muitos pacientes interessados em participar, tudo, né? Então, eu acho que nós estamos num momento bem interessante. O grupo lá dos Estados Unidos, da FARA, tem sido um grupo que tem ajudado muita gente, né? Assim, dando apoio nessa... assim, indicando o nosso nome, assim, aqui no Brasil para participar dos estudos e tal. Então, acho que, se Deus quiser, a gente vai ter uma perspectiva concreta de participar de ensaios clínicos. É lógico que, assim, quando isso tiver mais palpável, né? Assim, tudo certinho, já aprovado, tudo, a gente vai naturalmente divulgar, né? Colocar isso para a comunidade, tudo. E vamos ver. A ideia é que a gente possa tentar o máximo possível de pacientes que têm interesse, que queiram, a gente conseguir absorver, né? Essa é a nossa intenção. Então, assim, acho que os tempos, eles agora são tempos meio complicados para todo mundo, né? Não está sendo muito fácil, mas eu estou bem animado com o futuro próximo aí, sabe, gente? E eu acho que é isso, é a gente se manter unido, se manter comunicando, né? E realmente, assim, quando as coisas estiverem um pouco mais, assim, palpáveis,
a gente vai tornar isso, divulgar isso um pouco mais e tudo, né? E vai ser importante que a gente consiga acessar vocês com isso aí, tá? Então, acho que a mensagem é essa, assim, é aguentar firme, manter aí, quer dizer, animado, né? Porque, se Deus quiser, a gente vai conseguir viabilizar com algumas coisas bem legais aí para o futuro próximo. Ah, que bom. Né? Então, doutor Marcondes, a gente não, os cuidados que a gente tem que ter com os Fredericos do Covid são os normais que a gente tem mesmo, né? Isso, exatamente. E isso é uma coisa que, assim, até foi objeto de discussão, né? Quer dizer, de especialistas em ataxia e tal. E, assim, de maneira geral, para as ataxias em geral e para o Friedreich em particular, não há, assim, um cuidado adicional, não é uma condição que torne, vamos dizer, grupo de risco só pelo fato de ter ataxia. É lógico que, por exemplo, um paciente que já tem alguma dificuldade respiratória, né, numa fase de doença um pouco mais avançada, lógico, aí muda um pouco de figura, né? Aí realmente a gente pode considerar que é um grupo de risco. Mas isso não é a maioria dos pacientes, a maioria dos pacientes realmente é uma situação de cuidados como todo mundo está tendo, né? De isolamento, de cuidado com a higiene, né? Manter a alimentação, enfim, balanceada, regrada, etc., né? Mas nenhum cuidado assim adicional, específico, não. Acho que não é o caso, não. É porque eu sinto assim, não sei se os outros que estão aí, né, têm o mesmo problema com o André. O André é muito ativo, assim, para fazer esportes, fisioterapia. E a gente não tá, quer dizer, não dá nem para ir para academia, porque está fechado, né, claro. E fisioterapia voltou agora também, mas ele também não quer ir, que ele fica receoso e tal. Eles estão atendendo um de cada vez, mas mesmo assim é um risco, né? Então, assim, para a gente fazer os exercícios em casa é uma dificuldade, né? Mas vamos fazer, né? Esse é um ponto, assim, gente, é uma coisa que eu acho que é bem complicada. Vários pacientes meus, assim, né, com ataxia, tudo, quer dizer, e com outras doenças também neurológicas, têm ressentido muito falta dessa questão da atividade, né, da reabilitação nesse período. E isso faz muita falta, né? Quer dizer, ficar 2 meses sem você ter nenhuma atividade que você vem tendo regularmente, atrapalha, não tem dúvida que atrapalha. Então, eu acho que, na medida do possível, tentar, enfim, o que puder ser feito em casa, né? Eu tenho uma fisioterapeuta nossa que trabalha aqui em Campinas, aqui na Unicamp, ela tem feito algumas orientações por vídeo, então, quer dizer, se tivesse a possibilidade com os profissionais que dão esse suporte para vocês, tentar esse contato, sabe, orientações por vídeo, tudo, acho que seria uma coisa interessante. Uma coisa, até uma ideia que, de repente, uma ideia que a gente até poderia pensar, né, quer dizer, talvez a gente disponibilizar algum material, um vídeo, a gente pode pensar em viabilizar uma coisa nesse sentido, de coisas como fazer e que poderiam ser feitas em casa, entendeu? Porque, por exemplo, coisas simples como manter um alongamento, fazer um trabalho de fortalecimento muscular, mesmo que não use peso, entendeu? Coisas simples assim já fazem uma diferença muito grande, né? Em comparação a você não fazer nada, entendeu? Então eu encorajo muito assim, quem puder, tiver essa possibilidade, de repente tentar entrar em contato com o seu fisioterapeuta, com o seu reabilitador, sabe? Eu acho que isso ajudaria demais, demais. A gente está pensando nessa coisa de fazer por vídeo, né? Vamos experimentar essa semana aí, ver se dá certo. Agora dá para tirar uma foto. A Amália acho que está com... Amália? Oi. Oi, você tem alguma pergunta? Eu ia fazer a mesma pergunta que a Marla fez. Vamos ver, vamos rodar aí a mesa e ver se alguém mais tem pergunta para o doutor Marcondes. Vicente, tem? Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, porque eu coloquei mudo para todo mundo. Senão não dá para ouvir. Então, é só levantar a mão que eu desmuto. Acho que ninguém tem nada para perguntar. O Antônio. Acho que o Antônio está ali querendo perguntar. Fala aí, Antônio. O Vicente tirou do mudo, ele quer fazer uma pergunta, eu acho. Tá, é o seguinte, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Marcondes. A minha pergunta é a seguinte, eu estou me programando para em
breve buscar a Natasha. E eu vivo em isolamento total e a Natasha vai ficar aqui sob meus cuidados, porque ela já está há mais de 2 meses sem fazer atividade física. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar alongamentos, deitar no tatame, fazer alguns trabalhos de alongamento, mas sem forçar muito e em caráter preventivo. Eu estou propondo a ela que a gente ministre um umidificador, porque a gente está entrando no período seco, Eu tô e o fazendo nebulizador à noite. Eu faço diariamente exercício em casa. De musculação, de fisioterapia respiratória. Mas ó, eu acho que esse comentário, né, do Antônio, assim, vai bem de encontro com isso que a gente falou, né? Eu acho que tentar manter uma atividade física mínima, eu acho que é fundamental, né? O alongamento, principalmente, ele é absolutamente importante. Se puder ter alguma coisa de fortalecimento, é importante, né? E, de fato, agora que a gente vai entrar nessa questão agora do período de frio aqui no sul-sudeste do país, então, tende a ficar mais seco, a gente fica mais vulnerável a infecções, mesmo que não seja Covid, né? A resfriado, a gripe convencional. Então, deixar o ambiente mais úmido é importante, estar sempre umidificando, né? Tomando bastante água mesmo, soro fisiológico no nariz, tudo. Isso aí eu acho que está perfeito. Essa recomendação eu acho que tem que ser seguida mesmo, né? E uma coisa que eu acho válida, quem ainda não se vacinou, a vacina do H1N1, né, a vacina do influenza, eu acho que é uma situação que também vale a pena tomar, tá? Porque, de novo, quer dizer, nessa fase agora que vai vir de frio, a gente está vulnerável não só ao Covid, né? Está vulnerável a outros agentes aí que causam quadro respiratório, entendeu? Se a gente puder minimizar esse risco, eu acho que é bem-vindo. Então, quem puder, tiver oportunidade, a vacina da influenza, eu acho que vale a pena, né? Doutor Marconi, uma pergunta. O portador de AF, ele pode ser o doador de sangue no hemocentro ou não? Pode, Antônio, sem nenhum problema. Porque o ponto é assim, quer dizer, a doença é genética, né? E a gente pode ter aquela falsa impressão de que ela, por exemplo, se você doar o sangue, pode passar, mas não passa, tá certo? Então, desde que a pessoa esteja naquela faixa de idade, né? E que preencha todos os outros requisitos, né? Tem as sorologias, enfim, tudo negativa, etc, etc. Ela pode doar normalmente sem nenhum problema, tá? Eu comentei isso porque eu tentei doar no Hemocentro de Poços de Caldas e eles alegaram que, devido à minha doença, eu não poderia doar, não pela transmissão, mas pelo fato de eu ao doar sangue, eu aumentar diminuir a minha imunidade pelo fato de ter doado sangue. Não, de jeito algum, Antônio. Isso aí, ó, infelizmente, é aquelas coisas que acontecem por, às vezes, profissionais que não conhecem a doença, né? Doença rara, infelizmente, tem esse problema, né? Às vezes, mesmo num banco de sangue assim, a pessoa não tem aquela familiaridade. Então, assim, ó, estando em boa condição de saúde, tendo todos aqueles critérios lá, né, de sorologias negativas, estando naquela faixa de idade que é permitida a doação, não há restrição pela ataxia de jeito algum, entendeu? Maravilha. Se preciso, a médica do Hemocentro pode entrar em contato por e-mail para se elucidar contigo? Pode, não tem problema nenhum. Eu falo com ela sim, viu? Muito obrigado. Tranquilo, Antônio. Marconi? Sim. Tô ouvindo. Isso aí é o Natasha, me ouvindo? Tudo bem, Natasha? Oi, Marconi. Eu não ouvi o iniciozinho, então eu não sei o que você falou com relação à imunidade do Fred. Uma amiga minha, Sandra Zagler, de Miami, que estuda genética, falou que 2 Freds não temos imunidade baixa. O nosso problema Não, de jeito algum. O nosso problema tem a ver com os problemas causados por causa da ataxia. Tipo, problemas pulmonares, problemas cardíacos. Isso que nos torna pacientes com fator de risco.
Exato, Natasha. Exatamente. É o que eu comentei antes, né? Quer dizer, na ataxia de Friedreich, a imunidade ela não se altera, né? Às vezes gera confusão, gente, pelo seguinte: existem algumas ataxias hereditárias que o defeito genético ele causa tanto ataxia como causa alteração de imunidade, entendeu? Então, realmente, tem algumas ataxias que a pessoa tem o problema neurológico e tem uma imunidade com um problema, né? E aí, esse grupo de ataxias, lógico que é diferente. Aí você tem que ter um cuidado adicional. Mas não é o caso do Friedreich, né? Então, o Friedreich, ela não interfere com essa parte da imunidade. Então, assim, os cuidados, como eu falei, são cuidados gerais que têm que ser seguidos e tudo, né? E assim, o grupo de risco, vamos colocar assim, entre aspas, ele só se torna real, por exemplo, naqueles pacientes que já têm uma doença com alteração respiratória, uma fase de doença um pouco mais avançada, tal, que aí realmente redobra o cuidado, né? Mas o paciente com Friedreich jovem, né, na idade adulto jovem, tudo, em princípio, são os cuidados gerais que têm que ser seguidos, né? Uhum. Ela ainda conduz a reunião. Hã? Eu acho. Não, mas ela ainda conduzia a reunião. Helena, eu acho que ia perguntar alguma coisa que eu vi você mexendo na boca. Acabei, amiga. Doutor, Pois não. quem tem ataxia pode doar sangue ou doar órgão? Pode, Helena. Esse foi o mesmo comentário que o Antônio perguntou, né? E pode, não tem problema, tá certo? Doação de sangue pode ser feita, né? E doação de órgão, em princípio, também. Depende do órgão, por exemplo. Dependendo, por exemplo, do coração, aí vai depender. Coração não, né? Porque o coração, se o paciente tem a miocardiopatia, né, da ataxia, então aí não pode doar, né, o coração. Mas Nem pâncreas, né? nem pâncreas, exato. É que assim, o transplante de pâncreas ele é feito, mas ele é uma coisa que é relativamente rara, né? Os mais comuns é coração, fígado e rim, né, que são os mais assim feitos, né? Ai, Helena, você. Uhum. Obrigada. Uhum. Jana, Oi? acho que o Vicente quer falar. Então, eu já desmutei ele de multa de novo. Desmutei ele de multa. A gente não tá se entendendo. Deu certo, Vicente? Não. Enquanto isso, posso fazer uma pergunta, doutor Marconi? Peraí, Vicente, Claro. eu acho que seu áudio tá baixo. Claro. Eu e a Natasha, a gente tinha uma consulta na Unicamp no dia 22 de abril. Sim, E sim. nessa data, os atendimentos estavam suspensos. Uhum, Como é que a uhum. gente deve proceder quando futuramente for retomado o atendimento? A gente tem que entrar em contato com o Unicamp. O que o senhor acha? Antônio, eu acho que o ideal, assim, porque tá tudo um pouco confuso lá por causa do Covid, né? Então tá tudo, o ambulatório tá funcionando, parou praticamente tudo e tal. Então eu acho que o melhor, deixando passar agora maio, virando para junho, eu acho que o melhor se você puder entrar em contato comigo, manda um e-mail, me dá uma ligada, que a gente vai começar já a reagendar os pacientes, aí a gente já encaixa, entendeu? Maravilha, obrigado. Tá bom? Tranquilo. Marconi, Alguém tem mais alguma pergunta? eu tenho. Pode falar, Natasha. Marconi, na última consulta agora que eu teve depois da pandemia, Uhum. eu ia te perguntar o seguinte, o assunto polêmico. Eu comecei a tomar cannabis, então eu falei que eu tomava. Eu tô só com cannabis, eu tomo relativamente bem. Tomar pelo menos remédio com É que, Natasha, acho que cortou um pouquinho, eu não consegui escutar. Também Eu vi não. que você
Você tá tomando o cannabis, né? Mas eu não escutei depois o resto. Aí eu parei de tomar todos os remédios. Ah, você parou os outros. Bem, Uhum. maravilhosamente bem. Só não queria saber se você acha que tem que tomar pelo menos um remédio de coração. Ó, Natasha, eu acho que assim, ó, a questão do cannabis é um medicamento que tá sendo muito falado, tem muita coisa séria, né? Mas também tem muita coisa que ainda é assim muito oba-oba, eu acho, sabe? Então, para ataxia, por exemplo, se a gente for ser mais rigoroso, ainda não tem nada muito concreto, muito palpável, né? Para outras doenças neurológicas assim, mais ou menos aparentadas, a gente já vê resultados mais concretos. Então, tem coisa já bem concreta para Parkinson, para esclerose múltipla, tá certo? Então, e para sintomas, que são sintomas que a gente também vê na ataxia, fadiga, intolerância aos esforços, cansaço fácil, entendeu? Então, eu acho assim que o cannabis pode ser uma opção, eu acho que ele pode ajudar, entendeu? Eu não consigo garantir isso ainda, mas eu acho que pode ter algum benefício, né? Agora, a despeito disso, eu acho que assim, por exemplo, os outros medicamentos, principalmente a coenzima ou a idebenona, eu acho que esse deveria manter, entendeu? Porque esse, assim, por mais que a gente saiba que ele não é uma coisa brilhante para o quadro neurológico, a gente sabe que ele não resolve o quadro neurológico, né? Infelizmente não. Mas ele tem um resultado muito, assim, sólido para a proteção cardíaca, entendeu? Então, e é um medicamento que, assim, é uma vitamina, quer dizer, não vai interagir com o cannabis, não vai ter outro efeito colateral, entendeu? Então, eu acho que, assim, o cannabis tem que ser visto caso a caso, né? Eu acho que quando você voltar na consulta, a gente vai reavaliar você, vamos ver como é que está a questão da escala, avaliação objetiva, tudo. Mas, enfim, eu acho que você pode usar com certeza, não vejo problema, né, com moderação. Mas eu acho que talvez valesse a pena manter pelo menos a coenzima ou a idebenone, né, quer dizer, desse grupo dos antioxidantes, eu acho que você deveria manter, entendeu? Mas aí desses dois eu tomava também. Hã? Nenhum desses dois eu tomava. Ah, Eu você tomava tá... O captopril, tá. Porque tal... bom, aí nesse caso, Natasha, seria bom a gente ver isso na consulta, sabe? Mas assim, em resumo, eu acho que a gente precisava de um medicamento, no seu caso, para a gente também ter essa proteção cardíaca, entendeu? Para não deixar a gente esse lado descoberto, entendeu? Uhum. Tá bom? Então, continuo com ele. Continua, tá? Marcos. Doutor, eu tenho uma pergunta. Pois não, gente. Pois não, Vicente. Então, eu dei uma pesquisada e, assim, pelo que eu entendi, o mecanismo da patologia, da formação dessas espécies reativas de oxigênio é por ferro, né? É por mau metabolismo do ferro. Uhum. Então, tem alguma coisa na dieta que seja adequado eu fazer uma diminuição da carne, uma diminuição, enfim, Uhum. de fontes externas? Essa é uma boa pergunta, viu, Vicente? Na verdade, é o seguinte, ó, essa coisa que você falou do ferro é fato, né? A frataxina, que é a proteína que está faltando, né, na ataxia de Friedreich, ela é uma proteína que ela é produzida, ela vai lá para a mitocôndria, né, que é a fábrica de energia que a gente tem nas células, enfim, e ela atua lá na matriz mitocondrial, sequestrando o radical livre que tem ferro. Então, a gente sabe já de muito tempo que tem uma alteração de ferro na ataxia de Friedreich, isso é fato, entendeu? E até na ressonância magnética, por exemplo, a gente, quando faz, né, consegue detectar esse acúmulo no cerebelo, enfim. E aí, por isso, assim, um dos primeiros medicamentos que foi tentado para tratar a doença foi medicamentos que sequestram, né, que baixam o ferro, entendeu? A gente chama de quelante de ferro, né? E a ideia era essa, né? Quer dizer, você tem esse ferro a mais, tal. Infelizmente, não funcionou, né? Quer dizer, e aí depois disso, a coisa foi um pouco mais estudada, até que se viu. Na verdade, não tem um acúmulo de ferro na ataxia de Friedreich, né? Quer dizer, que você precisa tirar o excesso, entendeu? O ferro, ele está mal distribuído, né? A quantidade total, ela não aumenta, mas ela está colocada em regiões que não deveriam estar, vamos colocar assim, entendeu? Então, não é um problema, assim, de absorção de ferro a mais ou de absorção de ferro a menos, entendeu?
dentro do sistema nervoso, o ferro que chega lá ele é mal distribuído, né? Então, isso quer dizer, mostrou que, infelizmente, não é por comer ferro a mais ou a menos que vai fazer diferença, sabe? E aí, a mesma coisa vale para a dieta, né? Então, a dieta do paciente com Friedreich é uma dieta que tem que ser uma dieta balanceada, regrada, né? Tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter lipídio, né? Fibra, mas não tem nenhum tipo de restrição assim específica, a não ser, né? Naqueles pacientes que por acaso desenvolvem diabetes, né? Que pode acontecer por causa da doença, e aí tem que ter um cuidado direcionado para o diabetes, tá certo? Mas fora isso, não tem restrição, né? Não tem nada assim que precisa comer menos ferro, entendeu? Precisa comer menos proteína, não. Pelo contrário, você precisa ter proteína numa quantidade mínima, porque você precisa manter a massa muscular e você não pode perder isso, né? O que eu tinha pensado não era em diminuição de proteína, mas de procurar outras formas que tenham ferro não M, tipo feijão, enfim. Mas se de fato não tem problema. Não, infelizmente assim. E isso é uma coisa que, assim, os primeiros estudos com essa coisa do ferro, eles já são dos anos 2000, assim, os primeiros trabalhos, sabe? E já se fez 2 ensaios com 2 quelantes diferentes, e assim, e hoje está bem claro isso, quer dizer, não é uma questão de excesso, entendeu? De ferro, não. É uma má distribuição do ferro dentro do sistema nervoso, entendeu? Então quer dizer, acho que a dieta realmente não vai fazer muita diferença, não, entendeu? Obrigado. Eu gostaria de saber que horas que eu percebo que eu tenho que ir para o pronto-socorro. Pelo que aconteceu comigo semana passada e eu fiquei com medo de ir e não fui. Mas que horas que eu vejo que eu tenho que ir e foda-se tudo. Mas aí você fala já em relação assim à questão do Covid, por exemplo, não? Porque vai que eu chegue lá e pegue, sei lá, ou eu não tenho que me importar com isso. Então é assim, em relação à questão do Covid, né, acho que a principal coisa que tem que ficar de olho é na parte respiratória, entendeu? Então, e lembrando que assim, eu tenho um problema já, né? Aí eu penso, eu tô sem nada agora, daí eu vou no pronto-socorro e daí eu pego, daí eu me ferro de vez. Tá. Então, assim, eu acho que assim, um ponto que precisa ficar de olho é o seguinte. Então, o grande problema do Covid, em geral, é essa parte respiratória, né? E aí, às vezes, o que é o problema? O Covid ele é um pouco traiçoeiro nesse ponto, né? Às vezes a pessoa começa a ter a queda do oxigênio, né? Ou seja, o pulmão já tá sendo afetado, mas ela não vai ter aquela falta de ar tão evidente. Então, quando vai, às vezes, ter a falta de ar, já é uma situação que o pulmão já está bem machucado e tal. Então, assim, então, uma é lógico, é a percepção de falta de ar. Então, se teve falta de ar, percebe que faz um pequeno esforço, já cansa, etc., isso é um sinal de alerta, entendeu? E aí tem dois coisas simples que vocês podem fazer para monitorizar, para acompanhar, que é o seguinte, um deles, por exemplo, é tossir. Então, se vê, por exemplo, que a força da tosse, né? Quer dizer, não está conseguindo aquela tosse forte, vigorosa, tudo, isso já é um sinal de alerta, entendeu? Então, quer dizer, fazer esse teste de tosse, ver se consegue expelir, expectorar. Isso é um sinal. E um outro teste também simples de fazer, que é o seguinte, encher o peito de ar, né? Então, fazer uma coisa do tipo assim, ó. E aí, depois, quando vai soltar o ar, vai contando, entendeu? Faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vê até onde é que vocês conseguem chegar de um fôlego só, sem pegar fôlego, entendeu? Então, por exemplo, se... Isso até a mãe falou aí, eu estou fazendo exercícios físicos todo dia que meu professor me manda. E eu tenho feito esse de respiração e no começo foi bem complicado. Agora está bem mais fácil. Mas no começo a ter tontura eu tinha. Mas é isso, quer dizer, essa parada, né, de não fazer, né, faz muita diferença. Então, nessa coisa de contar, se contar de 12, 13 para cima, tá bom. Quer dizer, esse sinal que tá tendo uma boa expansão, entendeu? Você vê que o fôlego tá mais curto. Com 5, 6 eu tenho que pegar fôlego de novo, isso já seria um critério de que tá com um pouco mais de alteração pulmonar e aí precisa procurar, entendeu?
Quem tiver também, eu não sei assim, mas quem tiver também em casa acessível, aquele aparelhinho do dedo, o oxímetro, né? Que aí, lógico, é um negócio que pouca gente tem, né? Porque é mais de uso médico. Mas quem tiver aquele oxímetro também é outro parâmetro simples de olhar, entendeu? Então, se a saturação ela cair abaixo de 92%, 93%, também é interessante procurar o pronto-socorro, tá? Então, acho que são essas dicas. Falta de ar mais intensa, né? Esse teste aí da tosse, esse teste de contar. E quem tiver, por exemplo, o oxímetro, pode ser um parâmetro interessante, porque põe no dedo, né? Deixa lá, por exemplo, 1, 2 minutinhos até estabilizar tal, e aí vê como é que fica, entendeu? Gente, a gente vai continuar, só que se por um acaso cair, é só entrar no mesmo link, tá? Uhum. E a pessoa é pobre, só tem 40 minutos, não tem... Doutor Marcondes, quanto ao idebenone e a coenzima Q10, tem uma diferença entre eles, né? E a gente tem muita dificuldade. O André toma idebenone desde que a gente teve o diagnóstico em 2012. E é difícil trazer para o Brasil, porque só tem nos Estados Unidos e tal, e tem que ter alguém para trazer, porque se chegar aqui a Anvisa pega e tal. Se precisar tomar coenzima Q10 com essa dificuldade agora que ninguém vai viajar, né? Quanto que seria, assim, a proporção? Porque ele toma 1.500 miligramas por dia. Toma 3 de 500. O ponto é assim, ó. Tanto o idebenone como a coenzima Q10, quer dizer, depois que eles são absorvidos e metabolizados, eles vão virar o mesmo princípio ativo, entendeu? Então, lá dentro, efetivamente, eles são equivalentes. O que muda é que a idebenona, ela é melhor absorvida, né? Então, mas assim, para quem não sabe, a coenzima, o tanto que você toma de coenzima, o que realmente é absorvido é muito pouco, né? Porque ela tem uma pouca absorção ruim, entendeu? Então, o que muda no idebenone é isso, da dose que você administra para o paciente, você vai ter uma fração que é absorvida, melhor absorvida, entendeu? Então, a diferença basicamente é essa. Então, assim, ó, a coenzima, quer dizer, eu acho que é uma opção, né? Muitos pacientes meus, na verdade, estão usando mais coenzima do que por causa dessa dificuldade que existe, né? E eu acho que é uma opção tranquila. Eu acho que sem muito remorso, se for o caso de trocar, entendeu? A dose que precisa é uma dose um pouco maior, né? Então, em geral, a gente faz uma dose equivalente a mais ou menos 1,5, né? Então, então se ele toma 1.500, eu sugeriria que ele tomasse em torno de entre 2.000 e 2.500 de coenzima, entendeu? Tá? E aí, uma coisa que ajuda na coenzima, nessa absorção dela, é uma coisa que a gente normalmente, quer dizer, é o oposto de outros medicamentos, né? É tomar a coenzima junto com a refeição, entendeu? Não afastado, né? E principalmente se nessa refeição puder ter alguma coisa de lipídio, que aí ajuda a absorver melhor. Castanha, enfim, alguma coisa, né? Manteiga mesmo, né? Quer dizer, ou junto com o iogurte, né? O iogurte ali que tem lipídio. Então, isso ajuda a absorção da coenzima, entendeu? O idebenone precisa disso também? De comer com a refeição? Ou tem que tomar tudo? O idebenone ele é melhor absorvido, mas eu também recomendo tomar junto, entendeu? Porque eu acho que auxilia também um pouco mais na absorção. Então, se for possível, eu acho que é melhor, né? Dividido, né, em frações. Não precisa tomar tudo de uma vez, não, né? Para tomar café da manhã, Isso, até porque dependendo da dose do comprimido, é aquela bacia de coisa para tomar, então tem que fracionar mesmo, né? Ah, legal. Obrigada. Alguém falou aí, será? Não sei. Não, mas eu queria fazer outra pergunta, pode? Já claro, que é de graça. Você e a Natasha não pode. Não, tô brincando. Eu tenho observado que a nossa doença é predominantemente de raça branca. Eu sou uma das pessoas que eu conheço mais escura com FA. Existe negro ou asiático com FA, Marconi? Essa é uma pergunta interessante, Antônio. Assim, ó, o que a gente sabe é o seguinte, a prevalência, né, a frequência de Friedreich, ela varia de acordo com a etnia mesmo, né? Então, por exemplo, em orientais, né, então aí japoneses, chineses, taiwaneses, tal, você praticamente não tem Friedreich. E realmente aí foi feito estudo de base populacional, foi feito triagem e realmente não tem, entendeu? Em relação à população
de matriz africana, assim, quer dizer, na África em si a gente não tem nenhum estudo, né, assim, feito em população africana. O que a gente sabe é que, assim, traçando a origem da mutação, né, do Friedreich, ela aparentemente ela aconteceu na região mediterrânea. Então, populações ali, né, quer dizer, sul da Europa, Itália, Grécia, naquela região. Tanto que, assim, o país que aparentemente tem a maior frequência, né, de Friedreich, população, é Chipre, né, que é uma ilha no meio do Mediterrâneo, entendeu? E o que é que se admite hoje? Né, que provavelmente essa mutação ela aconteceu um pouquinho antes do Império Romano. E aí, na hora que o Império Romano foi expandindo ali para a região norte da Europa, né, então, para a França, né, Gália, para a região da Península Ibérica e tal, a mutação ela foi carreada, de certa forma, ali para aquela região, e aí, dali para frente, a coisa se espalhou para a Europa, entendeu? Então, o que eu posso te falar é isso, assim, em asiático, né, realmente a gente não vê, não tem em asiático, né, em africano, quer dizer, a gente não tem esse dado muito claro, e o que realmente, onde ele é mais frequente é em pessoas que têm essa origem mediterrânea, né? E para a gente aqui no Brasil, quer dizer, que é Portugal, Espanha, né? Italianos aqui mais para o sul, entendeu? Então é por isso que a gente acaba tendo, né? Agora, só um detalhe, assim, de dado do Brasil, por exemplo, existe um dado que o pessoal lá do Rio Grande do Sul levantou, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a frequência aparentemente é bem pequena, bem pequena. Então, até uma coisa meio surpreendente. E dos nossos casos aqui que a gente segue na Unicamp, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, Bahia é um estado que a gente tem muito paciente que ou tem família, né, com origem na Bahia, ou eventualmente vem de lá mesmo, entendeu? Então, eu acho que, assim, no Brasil é uma doença que eu acho que é espalhada, até porque, né, português tem tudo quanto é canto do país, entendeu? Mas talvez um pouco menos comum no sul, no extremo sul do Brasil talvez seja um pouco menos comum, entendeu? Legal. E interessante também que nesse convívio com os frederics americanos, que são a maior comunidade do mundo, né, de confederados, eu não conheci nenhum negro, nem globalmente, nem um asiático também. Eu acho, Antônio, que é bem provável que, assim, em africano também seja raro, sabe? Porque essa percepção que você tem, eu também tenho. Dos meus pacientes, realmente, eu acho que eu não lembro, assim, nenhum paciente, né, com aquele fenótipo, né, africano, tudo. Mas é uma coisa para a gente também tentar explorar. E é o tipo de coisa que, através, por exemplo, desse grupo dos pacientes, a gente poderia tentar explorar, né? Fazer catalogar esses dados no país inteiro, ter uma perspectiva mais global, né? Mas em linhas gerais, é uma doença, assim, realmente de mais populações caucasianas mesmo, né? Porque o que me despertou um interesse é já que o problema no cromossomo da nossa matriz humana, por que certas etnias se apresentam aparentemente imunes à doença? Foi isso que me chamou a atenção. Mas é assim, em doenças genéticas, é muito comum um negócio que chama efeito fundador, sabe? Então, por exemplo, a mutação ela aconteceu em um determinado local, né? E às vezes, naquele local, por exemplo, que a gente supõe, no caso do Friedreich, que tenha sido ali no sul da Europa, às vezes era uma comunidade pequena, uma cidadezinha que tinha pouca gente, casamento de primo, casamento consanguíneo, e aí a doença ali acabou proliferando e depois ela espalha, entendeu? Então eu acho que talvez o fato de não ter em asiático e africano, eu não diria para você nem que é porque é imune, é porque eu acho que não houve esse contato, entendeu? Quer dizer, não teve essa oportunidade dessa mutação ser levada para lá, né? Mas uma vez que ela fosse, por exemplo, levada, vamos supor, um navegante que fosse para lá e por acaso tivesse, poderia ter, entendeu? Né? E outras ataxias hereditárias, a gente vê essa situação, né? Por exemplo, Machado Joseph, que é uma outra situação de ataxia hereditária, ela, por exemplo, é uma doença portuguesa, mas aí os portugueses, quando eles fizeram aquela fase das navegações, espalharam para tudo quanto é canto. Então, Machado Joseph, por exemplo, é muito comum em japonês, é muito comum em pacientes de origem chinesa, entendeu? Então, eu acho que no caso do Friedreich é mais uma questão de não ter tido oportunidade, ou seja, as pessoas que tiveram as primeiras mutações não migraram para aquela região, né, da África e do Extremo Oriente, por isso que não teve, entendeu? Maravilha, obrigado mais uma vez. Já que é de graça, a gente aproveita. Tranquilo. Eu tenho uma dúvida, voltando para a Edebenona,
Aqui no Rio, eu consigo a Edbenona numa farmácia de manipulação. É relativamente confiável, é conhecido de uma tia minha, que é nutricionista, enfim, conhecido da família. Mas existe alguma diminuição de efetividade por ser manipulado? Ou a Edbenona, porque eu sei que Edbenona também é usado como cosmético, então eu não sei se a Edbenona ingerida é a mesma que eu tô tomando, entendeu? Em princípio é a mesma, né? Em princípio é a mesma, né? O que muda é na hora da formulação, né? Os recipientes, o que vem junto ali com o medicamento, né? Quando faz para pele e quando faz para uso oral, entendeu? Eu diria para você que é o seguinte, ó, se a farmácia de manipulação é uma boa farmácia, tem credibilidade, tudo, em princípio é diferença, entendeu? O que a gente vê às vezes é que assim, tem farmácias e farmácias, né? Algumas que não têm um controle de qualidade muito rigoroso, né? Às vezes a dose que vai no medicamento, né? Quer dizer, não é a dose que está ali prescrita. Mas, enfim, se realmente é uma boa farmácia que tem esse respaldo tudo, eu acho que você pode ficar tranquilo, viu, quanto a isso. Obrigado. Marconi? Sim. Eu falei que a alexia pode ser causada por causa... Por acidente genético. Por um acidente genético, você fala? Mas como que eu posso saber se a minha foi acidente genético? Bom, Natasha, é assim, ó, eu acho que o que você quer dizer é o seguinte, tem algumas ataxias que a gente fala que elas são mutações espontâneas, tá certo? Ou seja, o que é isso? Ninguém na família tem nenhuma alteração, ou seja, os pais não têm nada, a mãe não tem, o pai não tem, e a mutação ela aparece no próprio paciente, entendeu? Então, realmente, isso acontece com algumas ataxias. Mas não é o caso do Friedreich. No caso do Friedreich, invariavelmente, todos os pacientes, eles têm a doença, ela vem por uma mutação que ela é herdada, né? Do pai e da mãe, entendeu? Então, ou seja, invariavelmente. Não existe uma mutação. Não, espontânea não. No caso do Friedreich, não. Para outras ataxias, sim. Né? Para algumas ataxias de outros tipos, enfim, a mutação ela pode acontecer de novo, entendeu? Mas para Friedreich, não. Para Friedreich, o que a gente imagina é o seguinte, a mutação inicial, inaugural, ela aconteceu alguma coisa como 800, 900 anos atrás, e aí de lá para cá ela tem se mantido em algumas pessoas, e aí acontece isso, né? Quer dizer, o que a gente imagina hoje, por exemplo, na população geral, é que a gente deve ter em torno aí, uma a cada 50 a 70 pessoas é um portador da mutação, entendeu? Então, quando acontece por uma situação, quer dizer, fortuita, né? Por um azar, vamos chamar assim, de um casal, onde tanto o pai como a mãe são portadores, eles têm um filho, aí que vem a chance de ter a doença, entendeu? Mas mutações de novo, não. Isso no Friedreich não tem, entendeu? Pode acontecer em qualquer filho, né? Não pode ter outro, não. Pode, é. Considerando que o casal, né, quer dizer, tanto o pai como a mãe são portadores, aí cada um dos filhos daquele casal, a chance é de 25%, entendeu? Sim. É a mãe no fundo. Ah, sua mãe que está comentando aí, né? Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, estou aqui aprendendo também. Ah, que bom. Muito prazer. Prazer. Então, eu fiquei meio confuso, porque assim, é uma doença por repetição, acúmulo de repetição, né? Isso. No promotor do gene. Só que esse número de repetições não é constante para todo mundo. Então, não existe uma possibilidade de expansão? Sim.
de expansão de pai para filho. Né? A mutação do Friedreich, ela é uma mutação que a gente fala que é instável, né? Isso quer dizer o quê? Que a expansão ela pode aumentar ou pode diminuir de uma geração para outra, entendeu? Então, vamos supor, o pai tinha uma expansão de, sei lá, 500 GAs. Quando ele tem o filho, essa expansão pode tanto ir para 1.000 como pode ir para 400, entendeu? Mas, assim, mesmo sabendo que tem essa variação, Vicente, é muito raro, porque a faixa de normalidade da expansão é muito pequena, entendeu? Pessoas que não têm ataxia de Friedreich têm de 5 a 35 repetições de GA, entendeu? E as pessoas que têm ataxia, geralmente, quer dizer, elas vão ter na casa dos 400, 500, 600 mil, entendeu? Então, é muito distante as duas faixas, entendeu? Por isso que você não tem, em algumas doenças, em algumas ataxias por expansão, a gente tem uma chama de faixa intermediária, ou zona cinza, né? Que aí é uma faixa que, assim, pode ser normal, pode não ser, entendeu? No Friedreich é mais difícil, porque é muito separado, é muito distante as duas faixas, entendeu? Né? Alguém mais tem pergunta? Não. Bom, então acho que se acidentalmente a Natasha engravidar de mim, que eu espero que não seja o caso, é 100% de chance da criança vir com a F? Sim, aí, Antônio, nesse caso, sim, porque tanto você como ela são homozigotos, ou seja, vocês têm os dois alelos expandidos, entendeu? Então, aí, realmente, a chance é 100%, né? No caso de um casal em que ambos são pacientes, né? Aí é 100%, entendeu? Maravilha. Tá certo? Marcondes, uma dúvida. Qual o cuidado que o Frederico, que tem interesse de ter filhos, tem que ter? Olha, tem que então, fazer um parceiro, tem que fazer um exame genético também? Então isso é uma boa pergunta, viu, Túlio? Então, assim, ó, em princípio, o que acontece? O paciente que tem Friedreich, ele é homozigoto, ou seja, ele tem os dois alelos, né, as duas cópias que tem a expansão, né? Então, ou seja, ele vai passar para o filho dele uma cópia com expansão, porque as duas que ele tem estão expandidas, né? E aí tem que pensar, então, no cônjuge, né, o esposo ou a esposa, tem que ver o quê? Como é que é a situação dela, tá certo? A maior parte das pessoas, né, na população geral, elas não têm expansão, elas têm as duas cópias normais. Então, ou seja, ela vai passar para a criança uma cópia normal, entendeu? Então, na grande maioria dos pacientes com Friedreich que vão ter filhos, o que vai acontecer? Os filhos deles vão ser portadores, tá certo? Como, por exemplo, os pais eram, né? Os pais são, tá certo? Agora, sim, existe uma pequena chance de acontecer o quê? De a esposa também ser portadora, né? Qual é essa chance? É isso que a gente conversou. É na casa aí, depende do país, por exemplo. Como eu falei, no Chipre, né? É 1 para 40, mais ou menos. Em populações... Os por exemplo, pais, eles trouxeram o gene. Eles portaram os dois para a gente ter só os nascendo também. Isso, quer dizer, os pais, né? Ambos são portadores. Eles têm um normal e um mutante, né? Então, o que acontece? Então, assim, para a gente realmente... Então, assim, a chance maior de um paciente com Friedreich é que nasce uma criança que é só portadora, que não vai ter doença, entendeu? Mas para não ter risco nenhum, dúvida alguma, qual que seria o ideal? O ideal seria fazer uma consulta, né? Com aconselhamento genético para o casal, e aí seria interessante, se possível, fazer o estudo genético da esposa ou do esposo, entendeu? Porque aí a gente garante 100%. Olha, ela realmente não tem, né, expansão, ela tem os dois alelos normais, e aí você pode ficar absolutamente tranquilo, entendeu? Então, eu recomendo, né? Quem tiver, por exemplo, na fase de... A pergunta que você tem que fazer é se você quer ter filho, independente de qualquer coisa, porque na consulta você vai ter o estudo, você vai ter Friedreich ou não, mas você não vai saber se vai ter Down, se vai ter qualquer outra doença. Sim, é lógico. Então você tem que ver se você quer ter filho. É lógico. Com todos o que vê as consequências. Exato, não, com certeza.
Mas, em resumo, eu acho que é isso. Então, eu acho que, assim, ó, uma recomendação que eu acho que é bem válida é o seguinte, não sair fazendo teste genético, mesmo que seja no cônjuge, entendeu? Então, antes de qualquer coisa, de repente, vir na consulta, conversar com um neurologista, né, com um geneticista, enfim, para esclarecer, para o casal, olha, o risco é assim, o risco é assado, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, entendeu? E aí o casal pensa junto, e aí, se for o caso, faz o teste, entendeu? Da esposa, entendeu? Do esposo, né? Entendi. Uhum. Obrigado. Nada. Marcones, mudando completamente de assunto. Eu uso órtese porque meu pé está começando a tortar. Ele fica totalmente torto. Aí o órtese não fica. Eu já perguntei para meus filhos, eles não sabem me responder assim, se a órtese vai fazer o pé parar de tortar ou é só enquanto eu usar. Ele não vai tortar. Você está falando, então, a pergunta é assim, você está falando do benefício da órtese, né, Natasha? É isso? Se ela vai deixar meu pé de novo sem tortar. Então, é o seguinte, ó, a órtese, para quem não sabe, assim, a órtese é aquela goteirinha que a gente usa, né? Normalmente a gente faz aquela órtese que pega ali no calcanhar e vem para o pé, entendeu? A órtese, qual que é a intenção no Friedreich? São duas, é evitar deformidade, né? Evitar que o tendão de Aquiles, ele encolhe, né? E aí retrai o tendão e melhorar a deformidade do pé, que a gente chama de pé equino, né? Que ele fica mais querendo pisar para fora, com o cavo do pé mais alto, tudo isso, tá certo? Então, a órtese, eu acho que assim, ela é super importante, né? E a regra é assim, Natasha, ó, o benefício da órtese, ele é proporcional ao tempo que você usa, entendeu? Então, vamos supor, se você usa a órtese pouquinho, aí usa 1 hora por dia, vai ajudar muito pouco, entendeu? Se você usa um tempo mais longo, ela vai ajudar mais tempo, entendeu? Então, a ideia, quer dizer, a ideia é que seja uma órtese bem ajustada, que não fique machucando, que não tenha nenhum ponto de compressão e tal, para que você se sinta à vontade de usar o máximo que você puder, entendeu? Então, a ideia não é assim, enquanto eu estou usando, a ideia é assim, é o uso a longo prazo, quer dizer, é tentar usar o máximo que você puder, entendeu? Porque aí, se você usa bastante, você está protegendo, prevenindo a deformidade, entendeu? Então, mas ela só previne ou ela corrige? Não, ela corrige. Mas, assim, se ela for introduzida num tempo correto, entendeu? Então, por exemplo, se você já está numa situação, por exemplo, o pé já teve uma certa deformidade, aí eu vou dizer para você que a chance maior é que ela estabilize, né? Que ela não deixe progredir, entendeu? Mas se você introduz precoce antes de acontecer a deformidade, aí é lógico que o resultado é bem melhor, né? Que você previne mesmo, entendeu? Entendi. Né? Obrigada, Marconi. Nada. Marcondes, uma pergunta que eu acho que é interessante para todos. Se um casal tem mais de um filho e o filho mais velho é diagnosticado com FA, você recomenda que se faça teste no outro ou nos outros antes da manifestação de sintomas? Então, essa é uma pergunta importante, né? E, na verdade, difícil de responder, sabe? Então, assim, ó, existe uma situação assim, quando a gente faz teste genético, tem duas situações diferentes, né? Uma, por exemplo, é quando assim, a gente atende um paciente no consultório, no ambulatório, tudo, e a pessoa já tem sintomas, já tem ataxia, já tem algum sintoma da doença. E aí você vai lá e faz o exame genético para confirmar, para ter certeza de qual ataxia que é, qual tipo e tal. Então, é um exame genético confirmatório, entendeu? O outro teste é esse caso que você está falando. Ou seja, é fazer o teste em uma pessoa que não tem doença, não tem sintoma da doença, mas que você quer saber se ela vai vir a ter ou não. A gente chama isso de teste preditivo, ou seja, para prever se a pessoa vai ter ou não, entendeu? Então, o que acontece? Existem algumas diretrizes, até éticas, legais, para esse tipo de teste, entendeu? Porque imagina o seguinte, ó. Imagina que a gente tem uma doença, por exemplo, que você não tem ainda um tratamento, né? Que você pode prevenir, que você pode retardar a doença, tá certo? E aí imagina que você faz esse teste numa criança, às vezes, de 6 anos de idade, tá? E eu vou ter uma informação, né, que a pessoa vai ter aquela doença, só que eu não vou poder fazer nada com aquela informação. Isso pode, então, eu não vou poder ajudar aquela pessoa e eu posso gerar até o quê? A parte psicológica ficar abatida, né? A pessoa fica depressiva, abatida e tal, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, entendeu?
Por exemplo, se é uma doença já, que a gente já tem um medicamento, uma intervenção que vai prevenir a doença, aí é completamente diferente. Aí eu tenho que fazer em todo mundo bem novinho, né? Porque eu vou poder atuar para prevenir a doença, entendeu? Então, o Friedreich, ele fica no meio do caminho, eu diria para você, sabe? Porque, assim, a gente ainda não tem um medicamento preventivo, né? Quer dizer, para a doença. Mas, por outro lado, a gente tem algumas coisas que a gente já pode usar para ajudar, né? A coenzima idebenona, a gente pode fazer acompanhamento da parte cardíaca, fazer as medidas preventivas, né? Da órtese, uma série de coisas, entendeu? Então, eu acho que vai muito de caso a caso, entendeu? Mas eu acho que, assim, certamente, a primeira coisa é passar numa consulta, conversar com um neurologista, explicar toda a situação. Acho que a família tem que pensar muito no cenário, entendeu? Para daí a gente discutir e fazer. Porque o grande problema de fazer teste genético assim, sabe, sem muito critério, é que às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar, entendeu? Eu já tive paciente, eu já tive paciente não com Friedreich, mas com outras doenças que foram em alguns médicos que, assim, querendo ajudar, né, numa boa intenção, mas não fizeram esse preparo, essa orientação, aí pediram direto o teste. Você não tem ideia o impacto que aquilo tem na pessoa, é devastador, entendeu? A pessoa fica deprimida porque vai ter um negócio que não tem. Então, tem que ter cuidado, assim. Teste genético não é um hemograma, né? É um negócio que a gente precisa preparar bem, pensar bem, entendeu? E fazer, né? Mas eu acho que é isso. Isso é interessante porque numa criança tanto envolve os pais quanto a criança. Você cria uma expectativa sobre algo que não acontece. Exato. Então, às vezes, é melhor deixar rolar. Isso. Se a criança, ou quando ela apresentar sintomas, talvez seja melhor. Hoje, Antônio, assim... que é o médico que entende ataxia. Tá conversando com todo mundo aqui, você quer? Não. Assim, Antônio, só para fechar essa questão que você perguntou, assim, a diretriz que a gente tem hoje, assim, como regra geral, é assim, se é uma doença que não tem um medicamento preventivo, a gente só pode fazer teste preditivo a partir dos 18 anos, entendeu? Então, essa é a regra geral, entendeu? Então, teste genético preditivo em criança, somente quando é uma doença que a gente pode atuar para prevenir, né? Se não tem, é só acima dos 18, entendeu? Legal, obrigado. Foi ótimo. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a vitamina B, a tiamina, porque, assim, particularmente em mim, não afetou tanto a dicção. Uhum. E a maioria das pessoas que tem a F afeta muito. Tá. Só porque eu tomei muitos anos esse remédio e ainda tomo, né? Dona Aí eu Alessandra, queria que o senhor falasse sobre a tiamina. Deixa eu só lhe perguntar, a senhora tem que estar com que idade? 38. E a senhora começou com que idade os sintomas? Com 14, 15 anos. Tá, perfeito. Bom, é assim, ó, a tiamina é uma droga que, assim, isso já faz alguns anos, né, quando surgiu os primeiros trabalhos, foi feito lá na Itália, tudo, usando a tiamina injetável, né, e eles mostrando que parecia ter um resultado. A gente chegou a usar, tem pacientes que estão usando, né, a gente aqui tem usado mais oral até do que injetável, porque é mais fácil, entendeu? E, assim, ó, a experiência que a gente vê, assim, a maior parte dos pacientes, eu confesso que eu não vi muita mudança com a tiamina, mas eu lembro de pelo menos 2 pacientes que foi palpável. Um deles, inclusive, foi um paciente que não tinha reflexo, né, aquele do martelinho e tal, e voltou a ter reflexo, que é uma coisa muito, muito, assim, objetiva e tal. Então, eu acho que, assim, é um medicamento que tem uma vantagem muito grande, que é fácil de acesso, é seguro, não tem risco, etc. E eu acho que talvez não para todos, mas para alguns pacientes ele pode ajudar sim, entendeu? Porque ele tem um efeito também antioxidante, ele tem um efeito mitocondrial, etc. Então, no seu caso, por exemplo, é difícil falar que tenha sido a tiamina, né, que protegeu essa questão da fala e tal. Mas também, assim, não dá para dizer que não seja, entendeu? O que a gente sabe é que, assim, a fala no Friedreich é uma alteração que ela acontece com certa frequência, mas ela não é tão, assim, intensa e proeminente como outras ataxias. Então, quando a gente pega ataxias do tipo Machado-Joseph, outros tipos, a alteração de fala ela é muito precoce, ela é muito acentuada, sabe? Ao ponto de a pessoa, às vezes, não conseguir se comunicar bem e tal. E no Friedreich, então, assim, é mais leve já, normalmente, e ela tende a ficar um pouco mais evidente, mas lá na frente da doença, entendeu?
Então, é difícil eu lhe garantir que tenha sido pela tiamina, entendeu? Talvez pode ter sido, mas talvez seja só pelo fato de que a senhora tem uma forma mais branda da doença, né? Se o seu GA, a expansão é menor, a doença é mais lenta também, entendeu? Então, tem várias variáveis aí no meio da história que a gente precisa entender, entendeu? Né? Te agradeço. Uhum. Marcondes, só para fechar uma pergunta da Helena, que ela já saiu, ela deve sair, mas ela queria saber se quem tem fibrose pode engravidar. Pode. Eu vi que pode, né? Que você já falou. Pode. Só que ela falou que o cardiologista dela falou que não pode, porque não vai ter água na barriga. Não, acho que ele foi um pouquinho infeliz. Não, pode engravidar sim. Eu tenho, enfim, algumas pacientes que engravidaram, inclusive mais de uma vez, já tiveram filhos. Eu tenho um paciente que já é avó, entendeu? Então, pode, né? Agora, é lógico que, assim, é uma gravidez que idealmente tem que ser planejada e bem acompanhada, né? O Friedreich em si, a parte neurológica, não vai ter grande repercussão, mas, de fato, por exemplo, naquelas pacientes que já têm a cardiopatia, aí a gente precisa ver, entendeu? Porque o que acontece? Quando você engravida, o corpo da mulher passa por uma série de alterações, né? E que basicamente, ela demanda mais do coração, ela exige um pouco mais da função cardíaca, etc., entendeu? Então é sempre bom assim, quer dizer, está pensando em engravidar? Avaliação neurológica, fazer toda essa avaliação e avaliação cardíaca prévia, entendeu? Mas é perfeitamente possível e sem grandes problemas. Até a questão da via de parto, né? Se vai ser parto normal, parto cesárea, também as duas opções são possíveis. Isso vai ter que ser visto ao longo do acompanhamento na obstetra, tudo, entendeu? Eu tive paciente que teve parto normal, tendo Friedreich, né? Então, na verdade, é possível sim, né? Agora, a recomendação que a gente faz é tudo planejado, tudo com cuidado, etc. O pior cenário é aquela gravidez, né, imprevista, né? Porque aí complica sempre, entendeu? Doutor Marcondes, o senhor falou aí das repetições, né? Dos seus pacientes, o senhor, assim, o nome que a gente tem hoje, né, para ataxia de Friedreich como uma referência, né? Qual foi, assim, o maior número de repetições que já apareceu de algum paciente? Isso é uma pergunta até difícil de responder pelo seguinte, quer dizer, a maior parte dos laboratórios, tanto universitários como os laboratórios comerciais, eles fazem o teste para ataxia de Friedreich com uma técnica que chama PCR em tempo real, que ela basicamente fala assim, olha, tem expansão ou não tem, entendeu? Então, quer ver se vocês vão reparar que a maior parte de vocês, nos laudos que vocês têm de resultado de exame, fala simplesmente assim, expandido ou não expandido, entendeu? Então, a gente não tem o dado para comparar, né? Quando você vai para a literatura, quer dizer, o que a gente observa? Quer dizer, a estimativa, o valor máximo que se reporta na literatura é uma coisa como 1.700, 1.800, né? Lá no Unicamp, até por uma questão mais de pesquisa do que para diagnóstico, a gente faz a quantificação, né? E dá um pouco mais de trabalho, um pouco mais trabalhoso, tá? Mas a gente consegue fazer. E na média, é isso aí, os maiores expansões que a gente tem ficam nessa casa de entre 1.500 e 1.700, né? E os menores que eu tenho é na casa de 200, entre 200 e 400, entendeu? Os pacientes que têm E o senhor vê diferença na evolução da doença, assim? Está comprovado mesmo que é mais rápido? Tem diferença, mas assim, é uma diferença de grupo, entendeu? Então, não é assim, olha, eu tenho um paciente com 1.500, outro tem 1.600, então vai ser pior. Não é assim tão matemático, entendeu? Agora, se você pega o grupo, assim, olha, que tem na casa dos 1.000, o grupo que tem na casa dos 400, é diferente, entendeu? Mas para o indivíduo, não é assim, olha, eu tenho 1.501, você tem 1.502, então eu vou ser pior do que você, entendeu? Não é matemático nesse ponto, entendeu? Aí teria mais probabilidade de ter mais complicações, né? Assim, que são possíveis. Uma coisa que a gente sabe, isso é uma regra geral, que isso vale bem, é o seguinte, expansões de 400 para baixo, elas geralmente estão associadas com o que a gente chama de Friedreich de início tardio, né? Que são o quê? São aqueles pacientes que têm a doença se manifestando após os 25 anos de idade. E aí, no Friedreich de início tardio, a doença é muito rara, para não dizer impossível, assim, mas é muito raro cardiopatia, diabetes e escoliose, entendeu? Então, nos Friedreich tardios, a doença, aí a gente pode falar que é diferente. Diferente, né? O Friedreich tardio né?
Entendi. Não, porque eu estou perguntando porque o André deu 1.200. E ele teve realmente escoliose, já fez a cirurgia aqui no Sara, né? Mas só isso também, não teve mais nenhuma complicação. Já tem 7 anos, 8 anos de diagnóstico. Mas é ter esse cuidado, porque assim, não é matemático, assim, sabe? A gente vê como uma tendência, né? Mas é uma coisa que não é assim, matemático, sabe? A medicina não é matemática, né? Então, assim, eu também é só para saber se tem algum estudo já referente a isso, porque às vezes pode até ser, né? E, por exemplo, assim, existe um grupinho de pacientes com Friedreich, acho que é até mais raro, mas assim, só para... tem paciente que não tem expansão, né? Quer dizer, ou pelo menos não tem expansão nas duas cópias. Tem expansão numa cópia e tem mutação de ponto na outra. A gente tem 4 pacientes com esse perfil, que é mais raro, né? Que é heterozigose composta, né? E aí, quer dizer, também muda um pouquinho alguns traços da doença, né? Quer dizer, ela tende a ficar um pouco mais benigna quando tem essa mutação de ponto. Então, tem vários detalhes, assim, que realmente fazem a diferença, né? Exatamente. Obrigada. Sim? Eu queria que você falasse um pouco sobre a heterofilina. Isadora, eu acho que eu não consegui entender a última frase. É um exame, né, que você quer que eu fale? Qual? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a heterofilina. Não para mim, não? Nossa, acho que eu não consigo. Você conseguiu entender, Janaína? A diferença? Não. Sobre um remédio. A diferença. Etraferina? Etraverina? Tá, etraverina, né? Bom, etraverina foi, acho que... A diferença do quê? Não, nada. Pode continuar. É que eu não entendi a sua pergunta. Você perguntou a diferença entre etraverina e o quê? Não, eu quero que ele explique um pouco sobre o etraverina. Sobre a etraverina, perfeito, tá certo. Bom, a etraverina acho que foi, né, assim, alguns meses atrás, né, acho que foi o grande assunto nas comunidades aí de Friedreich e tal. Mas é o seguinte, a etraverina é um remédio, né, um antiviral que se usa para tratamento de HIV e tudo. E aí, isso faz talvez um pouco mais de 6 meses, eu acho por aí, saiu um estudo, né, feito com células, não era nem com ratinho, não era nem com animal, né, era com células, enfim, transformadas em células de Friedreich, né, e mostrou que esse remédio poderia ter um efeito de aumentar a produção da frataxina, que é a proteína que está faltando, né? E aí, quer dizer, com esse estudo, aí teve uma discussão muito grande e tal, muita gente querendo tomar, porque já era um remédio que tinha disponível, né, comercialmente, tudo, né, e, enfim, e foi esse o racional, né, quer dizer, desse medicamento. O grande problema é que, assim, eu sei que tem alguns pacientes do Brasil tomando, né, alguns, inclusive, chegaram a falar comigo lá atrás, acho que tem alguns que estão fazendo uso já há alguns meses e tudo, mas o ponto é assim, a gente não tem dado ainda muito concreto. Esse estudo que eu comentei é um estudo em células, né? Quer dizer, não é nem no ratinho, não é nem no ratinho que tem ataxia de Friedreich, quanto menos em paciente, entendeu? E um grande problema dessa medicação é que, assim, ela é por boca, você toma comprimido, mas a fração, a quantidade dessa droga que passa para o cérebro, para o cerebelo, ela não chega a meio, 0,01%, entendeu? Então, não chega no sistema nervoso. Então, quer dizer, uma coisa é na célula, né? Outra coisa é você tomar e, de fato, ter um efeito lá em cima, entendeu? Então, o que está acontecendo é isso, assim, agora, esse grupo italiano que publicou esse estudo e tal, eles estão correndo atrás, junto com a empresa que desenvolveu o medicamento, para tentar fazer um estudo um pouco mais robusto, né? Quer dizer, testando pacientes, para a gente ter uma ideia mais palpável, entendeu? E eu acho que é isso que a gente vai precisar ver agora mais para frente, entendeu? Porque o ponto é assim, ó, como qualquer remédio, né? Agora a cloroquina, né, só fazendo assim um cloroquina, um paralelo com a cloroquina, né?
como qualquer remédio, pode ser útil, mas tem os efeitos colaterais, né? E nesse medicamento tem outro agravante que é a questão do acesso e do custo, né? Porque não é barato, né? Então, quer dizer, para a gente conseguir também disponibilizar para toda a comunidade, a gente precisa ter uma coisa um pouco mais palpável, né? Eu cheguei a tentar contactar o pessoal do laboratório aqui no Brasil, acho que é a Janssen, se eu não me engano, e aí para ver se eles conseguiam apoiar a gente para fazer um estudo, né? Fazer uma pesquisa, assim, uma pesquisa mais séria e tal, mas a coisa não caminhou muito, não foi muito para frente aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, eu acho que, assim, a recomendação, acho que para agora, assim, é ter um pouquinho de paciência, aguardar ter um pouco mais de dados, entendeu? Mas eu acho que ainda é muito prematuro para a gente sair tomando, assim, entendeu? Então, é aguardar um pouquinho, né? Eu, pessoalmente, quer dizer, eu acho que a gente tem outros medicamentos, outras moléculas, outras drogas aí, que eu acho que estão muito mais próximos da gente, entendeu? E são essas drogas aí que eu estou querendo que a gente consiga trazer para cá para os ensaios clínicos, né? Então, em linhas gerais, eu acho que é isso, entendeu? Marconi, você acha que a etravenina é tipo o interferon? Pois é, Natasha, é difícil falar, né? Assim, o interferon foi um remédio que estava todo mundo muito animado, né? Tava todo mundo, assim, com os resultados preliminares. Mas o interferon, ele tinha uma diferença muito grande em relação à etravenina, né? O interferon, eu acho que aquela animação que a gente estava, aquela empolgação, ela era mais justificada. Porque o interferon, ele tinha dados já em pacientes, entendeu? Ele funcionou nas células, mas ele teve um fase 1 e um fase 2 que já mostrou algum sinal de benefício em pacientes. Então, tinha uma razão mais forte para ter animação, entendeu? A etravenina não, é um dado só de célula, né? Quer dizer, é um dado muito, muito prematuro, entendeu? Mas, assim, por exemplo, alguns pacientes chegaram a tomar o interferon, né? Importaram, tomaram e tal, né? Eu também melhorei bastante. Né? Então, assim, eu acho que, assim, são níveis de empolgação diferentes, eu acho, entendeu? Eu acho que com o interferon, eu estava bem mais animado por esses dados aí que eu te falei. Com a etravenina, eu estou um pouco menos animado por isso, porque eu acho que ainda é muito prematuro, entendeu? Entendi. Mas você acha que pode ser um efeito placebo? Esse é um problema, porque imagina o seguinte, ó, qualquer medicamento que surja como podendo funcionar para ataxia, quer dizer, vai estar todo mundo muito motivado, né? Quer dizer, vocês como pacientes, e mesmo a gente como médico que está examinando, a gente quer que melhore, a gente quer que a escala melhore, que pontue mais, entendeu? Então, o efeito placebo, ele é inevitável, ele é inerente, entendeu? É por isso que o bom estudo clínico, ele tem aquela história de fazer cego, né? Tem que ter o placebo com o medicamento. Então, assim, porque aí a gente prova por A mais B, não tem dúvida. Não foi placebo, foi o remédio mesmo que funcionou, entendeu? Senão a gente fica nessa situação assim, olha, será que foi, será que não foi, entendeu? E esse é o caminho, quer dizer, a gente tem que fazer a coisa do jeito certo, porque inclusive é o seguinte, ó, na hora que a gente encontrar o remédio que funcionou, nós vamos querer que todo mundo tome, nós vamos querer que todos os pacientes tenham acesso a ele, entendeu? E aí, para garantir esse acesso, a gente vai ter que, talvez, ver a questão de acesso junto ao Ministério da Saúde, ver com os convênios. E para conseguir isso, a gente precisa, olha, tem que ter a prova que funciona, não é achismo, entendeu? Então, esse é o caminho correto, eu acho, né? Não tem como fugir disso, né? Muito bom, gente. Então, eu queria agradecer imensamente. Foi uma surpresa você aqui. Muito obrigada. Não, obrigado pelo convite aí, Janine. Foi ótimo. Alguns que eu não conhecia, tive a oportunidade